Bem-vindos, viajantes. Preparem-se para mergulharmos num roteiro de cruzeiro que nos leva às pérolas do Mediterrâneo. Um clássico. E sabem o que torna esta análise ainda mais especial? Hum, Vamos analisar um orçamento real enviado para um potencial passageiro, o José Graça. que interessante. É como espreitarmos os planos de alguém que está prestes a embarcar nessa aventura. Exato. Temos aqui um documento datado de 19 de dezembro de 2024, Mesmo a tempo para o Natal. com referência 1111 do 4595 da agência Tempo de Viagem. Só a data já nos deixa curiosos, tão perto do Natal. Será que o José está a planear uma prenda especial? Mistério. Mas vamos começar por desvendar o roteiro dia a dia. Tá bem. A partida é de Lisboa a 27 de fevereiro de 2025. Ok. A bordo do MSC World Europa, imagine só. Uau. Barcelona, Marselha, Gênova, Civitavecchia, a porta de entrada para Roma. Incrível. Messina na Sicília e La Valletta em Malta. Ufa, quanta coisa. Cada paragem é um mundo à parte. Sem dúvida. Barcelona com sua arquitetura modernista e energia vibrante. É verdade. Marselha, um porto histórico com uma atmosfera única, repleta de aromas e sabores mediterrânicos. E Gênova, o berço de Cristóvão Colombo. Imaginem percorrer as ruas onde ele cresceu, quem sabe, até visitar uma réplica da sua casa. Que fascinante. É como recuar no tempo e sentir a ambição que levou a cruzar o oceano. Sem dúvida. E depois Civitavecchia, a nossa porta de entrada para a grandiosidade de Roma. Claro que um dia é pouco para absorver tudo o que a cidade tem para oferecer. Por isso, a escolha de um tour organizado pode ser uma boa estratégia. Roma é realmente avassaladora, concordo. Mas, continuando a viagem, chegamos a Messina, na Sicília. Sim. A Sicília tem uma energia diferente, uma mistura de história, cultura e paisagens vulcânicas impressionantes. É verdade. E em Messina não podemos deixar de referir a imponência do vulcão Etna, sempre presente na paisagem. Sim, Uma visita ao Duomo com o seu relógio astronômico e um passeio de barco. Até as Ilhas Eólias também são opções a considerar. e para terminar em Grande La Valletta, a capital de Malta, Patrimônio Mundial da Unesco. Perdemos-nos pelas ruas da cidade fortificada, visitar a Concatedral de São João, apreciar a vista do Jardim Superior de Barraca. Que maravilha! Já estou sentindo o sol e a brisa do Mediterrâneo. É um roteiro de sonho. Mas com tempo limitado em cada porto, o planeamento é fundamental. Sem dúvida. O José vai ter que definir prioridades e escolher bem as atividades que quer fazer em cada cidade. Falando em planeamento, vamos olhar para o navio que vai transportar o José nesta aventura, o MSC World Europa. Um navio magnífico. Já ouvimos falar muito deste navio que utiliza GNL como combustível. Pode explicar-nos melhor o que isso significa? Claro. O GNL, ou gás natural liquefeito, é uma alternativa mais limpa aos combustíveis tradicionais utilizados em navios de cruzeiro. É como uma versão mais ecológica que reduz significativamente as emissões poluentes, tornando a viagem mais sustentável. Ou seja, o José pode navegar com a consciência tranquila, sabendo que está a contribuir para um turismo mais responsável. Exato. E para além da propulsão ecológica, o que mais torna este navio especial? O MSC World Europa destaca-se pelo seu design culturista e inovador. Sim. A promenade interior, por exemplo, é uma espécie de rua coberta que se estende ao longo de todo o navio com lojas, restaurantes, bares e espaços de entretenimento. Imagina a animação. É como passear numa mini cidade flutuante. Sem dúvida. E, por falar em espaços, o José optou por um camarote Interior Deluxe IR1. O que nos pode dizer sobre essa categoria de camarotes? Os camarotes Interior Deluxe são uma ótima opção para quem procura conforto e um bom preço, apesar de não terem vista para o mar, oferecem todas as comodidades essenciais para uma estadia agradável. Como quais? Asa de banho privativa, ar-condicionado, televisão, minibar. E o que significa IR1? É algum código secreto? Na verdade, não é segredo nenhum. A Air 1 é simplesmente a designação específica deste camarote no mapa do navio. Ah, percebo. É como um endereço dentro do navio. Exatamente. E voltando ao orçamento, reparei que o José incluiu as taxas de serviço. O que são exatamente estas taxas? As taxas de serviço, também conhecidas como gorjetas, são uma prática comum em cruzeiros. É uma forma de recompensar a tripulação pelo seu trabalho e garantir um serviço de excelência a bordo. É como uma gratificação pela dedicação de toda a equipa, certo. E pelo que vejo, estas taxas já estão incluídas no preço final do cruzeiro. Exatamente. É importante ter isso em conta para evitar surpresas desagradáveis no final da viagem. Sim, concordo. E por falar em surpresas, o que me chamou a atenção no orçamento do José foram os voos com a Vueling. Voos low cost. De Lisboa para Barcelona parece uma escolha inteligente. Sim, a Vueling é conhecida pelos seus preços competitivos, mas é importante verificar as condições do bagagem e os serviços incluídos para evitar custos extra. Boa dica. E os transfers? O José também optou por transfers entre o aeroporto, o hotel e o Porto de Barcelona. Sim.
É sem dúvida a forma mais cômoda de se deslocar, especialmente numa cidade que não se conhece. Sem dúvida. Eliminar o estresse de ter que procurar transportes é uma grande vantagem, principalmente quando se tem pouco tempo. Mas é importante confirmar os horários com antecedência e ter em conta o tempo de deslocação. E em caso de atrasos ou imprevistos, o que devemos fazer? O ideal é contactar a agência de viagens ou a empresa responsável pelos transfers o mais breve possível e informar sobre a situação. Normalmente eles são flexíveis e tentam encontrar a melhor solução. Ufa, já vimos tanta coisa. Mas antes de avançarmos para a próxima parte do nosso mergulho, há um último detalhe crucial que não podemos ignorar: as observações e condições de cancelamento. É verdade. Ler as letras miúdas é fundamental antes de finalizar qualquer reserva. As políticas de cancelamento, os prazos, os custos em caso de desistência. Tudo isso precisa ser cuidadosamente analisado. No caso do José, as condições são claras. Ele tem um período para cancelar e receber o reembolso, mas esse período diminui à medida que a data da viagem se aproxima. É importante ter isso em conta para evitar perdas financeiras em caso de imprevistos. Exatamente. Bem-vindos de volta. Na primeira parte, exploramos o itinerário do José e o navio, que levará as pérolas do Mediterrâneo. Mas um cruzeiro é muito mais do que apenas o destino certo. Sem dúvida. Vamos mergulhar na experiência a bordo do MSC World Europa. Concordo. Falamos sobre a propulsão ecológica e o design inovador, mas o que realmente me fascina é a vida a bordo. Imagino que o José terá imensas opções para aproveitar o tempo no navio. Sem dúvida. E o MSC World Europa não desilude, lembra-se da promenade que mencionamos. É o coração do navio, uma espécie de avenida coberta com tudo que possa imaginar. Lojas, cafés, restaurantes. É como uma cidade dentro do navio. E por falar em restaurantes, o orçamento do José menciona a pensão completa com um buffet disponível praticamente 24 horas por dia. É verdade. Isso é que é variedade. De facto. O buffet principal oferece uma seleção incrível de pratos internacionais, desde especialidades italianas a opções vegetarianas e veganas. Difícil vai ser escolher o que comer com tanta oferta. Estou a imaginar o Zé tentar provar um pouco de tudo. Mas para quem procura algo mais requintado no navio, também oferece restaurantes de especialidade certo. Correto. E o orçamento do José menciona especificamente esses restaurantes que oferecem menus temáticos e uma experiência gastronômica mais exclusiva mediante um custo adicional. Faz sentido e é uma opção para ocasiões especiais ou para quem quer variar um pouco do buffet. Mas para além da comida, que outras atividades o José poderá encontrar a bordo? Prepare-se para uma lista infindável. Piscina jacuzzis, um parque aquático e teatro com espetáculos ao estilo Broadway discotecas, casino simulador de Fórmula 1. Uau! Parece que o tédio não é uma opção deste navio. E para famílias com crianças, o que o MSC World Europa oferece? As crianças vão adorar. Existem clubes infantis divididos por faixas etárias com atividades supervisionadas por monitores especializados desde jogos e brincadeiras a espetáculos e workshops. Os mais novos terão a garantia de momentos inesquecíveis. É fantástico saber que o navio oferece opções para todas as idades e gostos, e para os adultos que procuram relaxar, existe spa e ginásio. Claro. O MSC World Europa tem um spa de luxo com uma variedade de tratamentos e massagens e, para os mais ativos, um ginásio totalmente equipado com vista para o mar. Imagina o José relaxar no spa depois de um dia a explorar as cidades ou a manter a forma no ginásio. Quem sabe talvez ele até faça as duas coisas. Mas voltando à realidade do orçamento, falamos das taxas de serviço, que outros custos adicionais o José poderá ter durante a viagem. É importante lembrar que o preço base do cruzeiro geralmente inclui alojamento e refeições no buffet principal, atividades a bordo, e as taxas de serviço, no entanto, há custos extra que podem surgir. Por exemplo? As bebidas, por exemplo, geralmente não estão incluídas nas refeições dos restaurantes de especialidades, também têm um custo adicional, assim como os tratamentos de excursões em terra e compras nas lojas a bordo. Compreendo, é importante estarmos cientes desses custos para evitar surpresas desagradáveis, ler as letras miúdas do orçamento e esclarecer todas as dúvidas com a agência de viagens é fundamental, certo? Sem dúvida. É a melhor forma de planear o orçamento da viagem e evitar gastos inesperados. E já que falamos em detalhes, o orçamento do José inclui informações sobre os voos e transfers. Sim, lembro-me que ele optou por voos da Vueling de Lisboa para o Barcelona e vice-versa parece uma boa opção em termos de preço e horário. Concordo. E os transferes entre o aeroporto hotel e Porto Barcelona também são incluídos, o que garante uma maior comodidade e tranquilidade ao José. É verdade. Transferes organizados são uma mais-valia, especialmente numa cidade que não se conhece, mas voltando ao José, a data do orçamento de 19 de dezembro, tão próxima do Natal, continua a intrigar-me. Eu acho curioso, será que ele está a planear uma surpresa para alguém? Uma viagem romântica, talvez? Ou será que é um presente para si próprio? O mistério permanece. Seja qual for o motivo, o José está prestes a embarcar numa aventura inesquecível e nós aqui no The Deep Dive desejamos-lhe uma excelente viagem. E para os nossos ouvintes que também sonham em fazer um cruzeiro, lembrem-se que a tempo de viagem a agência que elaborou o orçamento do José está disponível para ajudar a planear a viagem perfeita.
Visitem o site a tempo de viagem, explorem as opções, inspirem-se e preparem-se para criar memórias inesquecíveis. Bem-vindos de volta à nossa análise do cruzeiro Pérolas do Mediterrâneo. Já exploramos o roteiro do José, imaginámos a vida a bordo do PNC World Europa e até especulámos sobre os seus motivos para esta viagem, mas agora chegou a hora da verdade. O custo total. Pois é, depois de analisarmos todos os detalhes do orçamento, incluindo voos, hotel, transferes e taxas, chegamos a um valor total de 2.181,20 euros. 2.181 euros por uma viagem completa com voos, hotel em Barcelona e um cruzeiro de luxo pelo Mediterrâneo. Exatamente. Parece-me um valor bastante competitivo considerando tudo o que está incluído. Sim, concordo. Claro que o preço final pode variar dependendo da época do ano, da categoria do camarote e de outros fatores, mas este orçamento dá-nos uma boa ideia do investimento necessário para uma viagem deste tipo. E que dicas podemos dar aos nossos ouvintes que, inspirados pela aventura do José, estão agora a sonhar com um cruzeiro? Acima de tudo, planeamento. Definir um orçamento, escolher o itinerário, o navio que melhor se adequa às suas preferências, reservar com antecedência para garantir os melhores preços. E não esquecer de ler as letras miúdas. As políticas de cancelamento, os detalhes dos serviços incluídos e não incluídos as informações sobre bagagem. Tudo isso é importante para evitar surpresas desagradáveis. Sem dúvida. E por falar em surpresas, gostava de deixar uma pergunta final para os nossos ouvintes. Se pudessem adicionar um destino extra a este roteiro já tão completo, qual seria e porquê? Que desafio interessante. Deixo a pergunta no ar para a nossa audiência e já agora não se esqueçam de subscrever o canal da Deep Dive para mais mergulhos profundos em temas fascinantes como este. Se ficaram curiosos e querem saber mais sobre cruzeiros ou outros roteiros incríveis, cliquem no botão Quero Saber Mais. É isso mesmo. Obrigado por terem navegado connosco nesta viagem de descoberta. Até breve.